Então, fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Engenhando Podcast. Eu sou o Anthony, estou de co-host com o Pedro e hoje a gente vai entrevistar a professora Amanda Albernaz. Ela que é coordenadora e professora na faculdade Unicamps. Ela, ela tem pós-graduação na área de engenharia estrutural. Vou pedir para ela se apresentar para a gente. Bom, então, olá, né? Primeiramente, agradecer pelo convite. Como o Antony já disse, eu sou de formação, sou engenheira civil, tenho pós-graduação, né? Especialista em estruturas e sou mestre em desenvolvimento e planejamento territorial. Bom, já estou aí na docência desde 2018, tem que fazer as contas, Fred. Desde 2018. Atualmente sou coordenadora e professora na FAC Unicamps, né? Coordeno os cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Produção. Então, mano, como é que você decidiu seguir essa carreira? Foi inspiração em alguém? Ou você decidiu porque você gostava mesmo? Como é que foi esse início? Assim, na parte da docência. Não só da docência, como da engenharia em si. Ah, tá. Bom, a engenharia em si, né, quando eu digo assim que eu decidi ir para a área da engenharia, foi meio que influência de alguns professores que eu tive no ensino médio. Até ali meu segundo ano eu falava que eu ia fazer medicina. E nada tirava da minha cabeça que ia ser medicina. Mas eu também não conhecia a engenharia. E aí dois professores meus das áreas de exatas, né, de física e matemática, eles me apresentaram a engenharia. Falou, olha, por que você não dá uma olhada sobre a engenharia civil? A gente acha que o seu perfil tem muito a ver com essa área. Eu sei que você quer fazer medicina, mas talvez, sim, pensa, porque medicina é algo que talvez é porque todo mundo fala em medicina. Por que você não dá uma olhada na engenharia? E foi ali em 2011. Então, a engenharia não era tão conhecida, né? Era pouco falada. Você pode parar para pensar. Bom, eu nem sei, né? Assim, qual idade vocês tinham nessa época, mas ali em 2011 era muito difícil alguém falasse, nossa, eu conheço um engenheiro, ou então eu tenho engenheiro na minha família. Era pouco difundido, sabe? E nessa época foi ali o boom da engenharia, que foi quando o programa Minha Casa, Minha Vida explodiu. Então, todo mundo começou a entender o que era engenharia. E aí eu fui pesquisar. Quando eu vi que é completamente voltado para a área de exatas, eu falei, cara, eu acho que eu vou me dar bem nisso aí, né? Porque eu sempre gostei muito. E aí eu fiz, entrei pelo Enem, fui bolsista, fiz engenharia civil e assim, eu sou apaixonada na engenharia. Falo que eu sou tão apaixonada que eu decidi, né, ensinar engenharia. E quanto a ser docente, é meio que eu sempre fui professora. Por que eu digo que eu sempre fui professora? Porque desde o meu ensino médio eu já ministrava aulas. Eu ministrava aulas particulares, já ministrei aula no colégio, era monitora. Então, assim, eu sempre gostei. E na faculdade não foi diferente. Eu dava aula particular, para os alunos, né, dos períodos passados e do meu período também. Eu era monitora de várias disciplinas, então eu brinco que eu sempre fui professora. E eu sou apaixonada. Então você não teve nenhuma dificuldade. Para ser professora? Isso. Não, tanto que eu me formei, né? E aí eu estava terminando a especialização e um ex-professor meu da faculdade, que inclusive ele é o coordenador geral de onde eu trabalho hoje, né? Ele que me chamou, ele falou, olha, por que você não vem dar aula aqui? Ele era coordenador do curso de uma outra instituição. E aí ele falou assim, vem dar aula aqui, eu tô precisando de professor. E você sempre foi monitora, eu te conheço já, conheço a sua forma, a sua didática e eu tô precisando. Falei, isso você me esperar eu terminar a minha especialização, porque precisava, né? Aí perguntou quanto tempo falta. Eu falei, olha, faltam 2 meses. Aí ele falou, não, então tá, então termina e me avisa. E aí foi assim, eu terminei a especialização e já comecei a dar aula. Eu peguei o meu certificado num dia, no outro dia eu já estava dando aula. Certo. E você teve
quais que foram os seus maiores desafios, assim que você se formou na engenharia? Que você considera para você que foi um grande desafio? Olha, eu me formei numa época péssima na engenharia. Por quê? Foi a época que a engenharia começou o declínio, né? Foi em 2017. 2017 a engenharia começou a declinar. Tinham muitos engenheiros e o mercado de trabalho estava bem fechado, sabe? E aí eu senti uma certa dificuldade, porque, assim, dentro das corporações, das grandes corporações, eu nunca me encaixei, sabe? Eu sempre gostei, eu sempre trabalhei em empresas menores. Por quê? Por que eu gostava das empresas menores? Porque eu conseguia ter uma visão maior de cada etapa. Então, eu não ficava setorizada. Do meu primeiro estágio mesmo, eu trabalhava em tudo. Eu ficava na obra, eu fazia compras, eu ficava no escritório, ficava com parte de projetos, ficava com parte de administrar, emitir LT. Então, assim, eu gostava muito mais dessas empresas pequenas. E quando deu essa queda da engenharia, foram as primeiras empresas a meio que a quebrar, né? E aí, falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu meti a cara e comecei a trabalhar como autônoma, principalmente fazendo projetos para outros profissionais que, assim, pega projeto, mas não sabe fazer o projeto, sabe? E aí eles terceirizavam esses projetos para mim. Aí foi assim, de início foi meio difícil. Só que como eu já conhecia muita gente da faculdade, principalmente pessoas que eu ministrava aula particular para eles, aí eles entravam em contato e terceirizavam. E foi assim que eu comecei. A senhora achou que sofreu muito preconceito quando estava nessas pequenas empresas pelo fato da senhora ser mulher? Ou não? Olha, eu achava que eu sofreria preconceito, porque até então as histórias eram, né, que sempre tinha ali alguns episódios de preconceito. Mas eu acredito que eu não passei por nenhum e sempre foi muito tranquilo, até mesmo para lidar com o pessoal da obra, que é mais difícil. Eu particularmente eu não tive nenhum problema, nenhuma dificuldade, não. Para mim foi tranquilo, mas eu conheço várias colegas que tiveram diversos casos de desrespeito, de preconceito, até mesmo ali daquelas cantadinhas sem graça dentro de obra, né? Que a gente sabe que é bem chato, mas eu nunca passei por isso, não. Certo. E na sua opinião, desde a sua graduação até hoje, até atualmente, o que você acha que mudou dentro da engenharia? Você acha que teve muita evolução? O que você acha que mudou dentro da engenharia? Você fala da profissão em si, Isso. da graduação, da profissão, né? O que mudou de lá para cá? Eu vejo que a engenharia ela atualizou muito, né? E ela atualiza o tempo inteiro. Então, assim, hoje a gente vive em um mundo que você piscou, você já está ultrapassado, já está para trás. E o que eu mais vejo de diferença é isso, porque na época que eu me formei, pouco se falava em programas de engenharia, eram poucos, né? A gente tinha ele só o AutoCAD, não tinha nem Revit. Bom, que você tinha não era muito difundido. Eu não lembro em que época que surgiu o Revit, mas para que, assim, que veio a se falar muito de Revit, nós temos pouco tempo, pode-se dizer. Então, pouco tempo assim, entre aspas, né? Mas o que eu vejo de maior diferença é isso, sabe? É essa mudança o tempo inteiro. Na sua graduação também você percebe alguma diferença? Na sua graduação comparada à graduação atualmente? Bom, percebo. Por quê? Antes, principalmente nessa parte de tecnologia, sabe? Porque antes a gente não, como a gente não tinha, não que eu seja velha, né? Não tinha tanto acesso a tanta tecnologia, a gente meio que se contentava com o que tinha, sabe? Quando a gente ia para o laboratório, nossa, era excelente, era ótimo. Eu particularmente não tive aula na faculdade em nenhum software, a não ser o Excel. Só ensinou o Excel. AutoCAD, Revit, não. Ninguém ensinava isso, nem professor nenhum cobrava isso. Então, era tudo à mão mesmo ainda. E olha que nem tem tanto tempo. Então, eu vejo que isso mudou muito e o perfil das pessoas mudou bastante, né? É um perfil, assim, um pouco diferente.
o perfil do pessoal da minha geração, da graduação, é um perfil, não sei nem explicar, né? Mais bruto mesmo. Então, assim, é bem diferente. Hoje é uma geração muito voltada para a tecnologia, só que eu vejo um problema, sabe? Porque a maioria não quer aprender o básico, só quer aprender do programa para frente. E não é assim que funciona. A gente precisa pegar ali a teoria, a base, para a gente saber aplicar nos programas. E a galera já quer começar, sabe, do telhado, não quer começar ali pela fundação, não, já quer começar do telhado. Certo. Hoje em dia, uma pauta muito famosa no mundo em si é a questão de inteligência artificial. Você já, em alguns projetos, você já utiliza? O que que você pensa dessa tecnologia? Então, a inteligência artificial, eu digo que ela veio para revolucionar tudo, né? Ela veio para mudar a forma com que a gente trabalha. Só que, ao contrário de muita gente, eu não vejo como algo ruim. Eu vejo como algo muito bom, sabe? É só a gente saber utilizar. Porque quem tem que pensar por trás da máquina somos nós. Não adianta eu querer que a máquina pense por mim, mas sim ela trabalhar para mim. Eu penso e ela trabalha. Então, às vezes, eu preciso fazer algum projeto, vamos pegar, principalmente quando se trata na parte de arquitetura, né, que às vezes aparece alguma coisa, não sou a pessoa indicada para fazer parte arquitetônica, mas às vezes aparece ali alguma coisinha, sabe? E até mesmo para a gente ter inspiração. A tecnologia está aí para isso, para ajudar a gente naquilo que a gente tem uma certa falha. Então, eu uso muito na parte de inspiração. Para a parte de estruturas, que é mais a minha área, né? Assim, a inteligência artificial, eu digo que já sempre existia para a gente, que eu coloco lá e o software roda, né? Eu alimento ele roda. Então, essa é a nossa inteligência artificial que já tem há algum tempo. Então, para mim, é excelente na docência. Eu adoro utilizar a inteligência artificial, principalmente para criação de projetos. Às vezes eu sei o que eu quero, eu sei ali mais ou menos os caminhos, mas não me vem as ideias claras na cabeça de como fazer. Eu vou lá na inteligência artificial e ela me ajuda. Eu falo para ela o que eu quero, como eu quero, e ela me ajuda a montar. Então, eu particularmente uso bastante. Porque as pessoas têm muito preconceito ainda, né? Muitas, com inteligência artificial. Muitos não confiam. Assim, não dá pra gente confiar 100%, né? É algo que nós temos que monitorar, é igual fazer um projeto. Quando a gente vai fazer um projeto no software, a gente tem que monitorar. Então, o resultado que ele me dá, eu não posso garantir, eu não posso confiar 100%. Por quê? Porque o software é ruim? Não, porque às vezes eu alimentei alguma coisa errada. Às vezes faltou uma informação que era essencial e eu esqueci. Então, ele vai dar erro, ele vai dar problema e é normal. O que tem que acontecer é a gente saber resolver aquele problema, que entra aquele início que eu falei, que é a introdução de todas as disciplinas. Não adianta eu querer rodar uma estrutura no software, sendo que eu não sei resistência de materiais, sendo que eu não sei isostática, eu não sei concreto, então não vai sair nada. E até recente, né, assim, só para ilustrar, aconteceu um acidente aqui dentro de um condomínio de Goiânia, que caiu um pedaço da construção. E aí, quando foi verificar o projeto, no projeto veio com erro. Então, a pessoa só jogou no programa, pegou aquilo lá, plotou, imprimiu e mandou para execução. Só que lá no projeto está assim, erro, que o programa estava indicando erro, só que a pessoa não soube analisar, não sabia, né, resolver e mandou, e caiu. Então, quem tem que pensar por trás somos nós, né, da máquina. O que levou a senhora a seguir a parte estrutural, a engenharia estrutural? Olha, dentro da graduação foi a área, né, que mais me chamou a atenção. Foi essa parte de estruturas e a parte de instalações. Instalações elétricas, hidrossanitárias um pouco menos. Mas elétrica eu sofri tanto
com instalações elétricas que eu comecei a gostar. Mas eu comecei a gostar mais quando eu fui para a docência, porque eu comecei já a ministrar ela, sabe? Na graduação eu sofri muito, eu falei, eu vou aprender essa matéria de raiva. E aí as instalações foi por isso. Agora, a estruturas foi porque eu gostei muito mesmo. E aí, quando eu fui fazer a especialização, eu vi, né, na lista, o que mais me chamou a atenção foi isso. E qual que foi o projeto mais desafiador que você já fez até hoje? O projeto mais desafiador foi de um aqui em Goiânia, de 3 pavimentos, que não tinha muito tempo que eu mexia, sabe? Esse foi um bem complicado. E também o meu primeiro galpão metálico. E esses foram os mais difíceis, porque o primeiro da gente é sempre o mais complicado, né? Então, o galpão metálico, estruturas metálicas é muito detalhista, tem muita coisinha pequena assim, que é difícil. E esse de 3 pavimentos também eu sofri um pouquinho, porque o software começou a dar uns erros diferentes do que eu era acostumada. Falei, poxa, agora o que eu tenho que fazer, né? Ainda bem que o software ele vai te ajudando, ele tem ali a ajuda que ele te fala o que está de errado, mas você que tem que interpretar. Ele pode falar lá, olha, a seção está insuficiente, mas ela está insuficiente em quê? Pode ser a seção transversal dela que não está legal, mas aí eu mexo em quê? Em base ou em altura? Aí tem que analisar o erro. De que é o erro? O erro está mais relacionado, talvez, com a inércia da minha peça que não está legal? Será que é isso? O que eu tenho que mexer? Então, esse foi difícil, o primeiro que eu fiz. Certo. Você consegue imaginar, tipo, igual você mesmo falou, que a engenharia está sempre em evolução, né? Como é que você consegue imaginar o papel da engenharia em si nas próximas décadas? O que você acha que vai mudar, ou muito radicalmente? Ou que está acabando atualmente? Olha, o que eu já vi, algumas coisas de tecnologia que eu acredito que vai mudar muito, não sei se vocês já viram, mas já tem um tempo, né, na verdade. São as impressoras 3D, só que elas imprimem em aço. Então, você faz uma ponte, por exemplo, em aço, em questão de pouquíssimo tempo. Ela vai imprimindo, né? Porque a impressora 3D ela vai desenhando, né? Na verdade. E aí ela desenha em aço e é resistente. Já fizeram alguns testes, assim, menores, lógico, né? E foi super eficiente e faz muito rápido. Então, assim, nós estamos caminhando cada vez mais para uma tecnologia que acelera as coisas. Hoje, em alguns países, a gente constrói aí edifícios de 10, 15 pavimentos em semanas. É muito rápido. A alvenaria estrutural, ela também já proporciona isso, né? Essa construção rápida. Então, eu acredito que isso vai mudar muito. E uma coisa também que, né, tem cada vez mais se evidenciado é a questão das inspeções das construções, porque agora que as construções, veio o boom da engenharia, veio aquele monte de construções, muitas, sem nenhum controle tecnológico, e elas começaram a dar problemas agora, né? Porque o concreto, por exemplo, ele é de alta durabilidade, então ele dura por muito tempo. E aí elas começaram a dar mais problemas agora. E aí teve-se essa necessidade, né, de mais engenheiros peritos agora do que antigamente. Até porque muitas estão até caindo, né? Realmente. Felizmente. Realmente A senhora já teve alguma obra de steel frame? Você pegou alguma obra? Não. Steel frame eu nunca trabalhei, não. Tem vontade? Não é algo que é muito chamativo para mim, não. Não tenho muito interesse nessa área, não. Certo. Você vendo igual os seus alunos, sua própria experiência, tem algumas habilidades essenciais. Qual que é as habilidades essenciais que você considera para um engenheiro ter sucesso?
Olha, não ter medo de desafios. Eu falo que a engenharia, ela é desafio o tempo inteiro, né? A maioria das coisas que chegam para a gente fazer, a gente não sabe fazer. Assim, não é que não sabe, a gente nunca fez. Então, a gente precisa ter essa maleabilidade de procurar saber como fazer, né? Então, nós temos livros, nós temos artigos, hoje em dia o acesso à informação é muito grande, e a gente sempre conhece alguém que já mexeu com aquilo. Então, a gente não pode ter medo de tentar, né? O medo de errar é normal, até porque a gente precisa ter medo. Eu tenho um professor que ele diz assim, engenheiro que tem medo, ele vai manter o CREA dele por muitos anos, porque é necessário ter esse medo. A gente não pode sair arriscando a todo custo, até porque nós estamos trabalhando com pessoas, né, com vidas. Um erro nosso pode matar diversas pessoas. Então, nós precisamos ter esse medo, essa responsabilidade. Mas é um medo que não pode parar a gente. É um medo que tem que nos deixar cautelosos e a gente tem que tentar, sabe? Então, eu acredito assim, que o básico para você seguir dentro da engenharia é não ter medo de desafios, é não ter medo de correr atrás, de aprender, porque é um eterno estudo. A gente não pode parar de estudar, não tem como, porque tudo muda muito rápido, né? Os materiais, nós temos ali criação de materiais todos os dias. Quando a gente vai nessas feiras de construção aí, cada dia é um equipamento novo, é uma coisa nova. E cada vez mais as máquinas estão ganhando ali o lugar, né? É a tecnologia com essa velocidade, com essa rapidez, trabalhando 24 horas por dia. É, agora indo para um pouco mais pessoal, todo mundo sabe que engenharia é uma profissão que tem que ter uma dedicação gigantesca, né? Como é que você faz para equilibrar a vida profissional e pessoal? Olha, não é fácil não. Às vezes, se deixar, se descuidar, fica só trabalhando o tempo inteiro. Mas, sim, eu tento, né, pegar pelo menos ali uns 2 dias que eu vou mais desacelerada. Não é que eu não trabalho nem um pouquinho, mas eu dou uma desacelerada para tentar descansar mesmo. O domingo eu tento, se tiver alguma coisa para fazer, uma pequena parte do dia, bem pequena mesmo, e coisas mais simples que não demandam muito da mente, sabe? E viajar, de vez em quando, é necessário desligar de tudo, desligar telefone, esquecer que o mundo existe. Muita gente até brinca que eu tenho épocas, né? Tem épocas que estou bem low profile mesmo, porque chega num estado ali de estresse que eu não quero nem saber de telefone, rede social, não quero saber de nada, né? Principalmente agora, final de período, que época de prova, que tem que elaborar prova, que tem que... E coordenador não é só elaborar as próprias provas, tem que elaborar as próprias provas e analisar as provas dos outros professores. Então, vem ali aquele tumulto de coisas para fazer, sabe? Mas eu tento, de vez em quando, tirar uma noite sem trabalho, sem nada. Eu gosto de cozinhar, né? Então, eu tiro ali, às vezes faço um jantar, tomo um vinho. Agora eu não estou bebendo mais, mas sim. Eu tento dar uma relaxada, sabe? Porque se deixar, toma conta. Porque a engenharia exige muita dedicação. E a docência mais ainda, né? Porque a gente precisa estudar o tempo inteiro para a gente passar isso para vocês. A senhora acha que ministrar as matérias ajuda na carreira ou não? Com toda certeza. Porque, assim, como eu falei, a gente tem que estudar muito mais. Então, às vezes, quando aparece ali algum desafio, a gente já sabe mais ou menos por onde sair, porque a gente já estudou tanta coisa, eu já tive que ministrar tantas disciplinas que eu não gostava, e eu tive que estudar tanto aquela disciplina que eu falei, caramba, agora eu já gosto, porque agora eu entendo. Então, eu particularmente, eu aprendo muito ensinando, porque para ensinar eu preciso procurar ali um caminho mais fácil, e aquele caminho mais fácil para ensinar é o que me faz entender melhor.
Então, eu aprendo ensinando, aprendo bastante. E a senhora tem alguma meta para sua carreira profissional para o ano de 2025? Olha, 2025 tenho. Eu quero focar um pouco mais, assim, para ministrar alguns cursos que eu já venho tentando há algum tempo, né? Eu sempre falo que eu vou começar a ministrar cursos, assim, fora da instituição, né? Só que não dá tempo. É um projeto, sempre tem projeto, sempre é aula, é prova, é isso e aquilo. Então, uma das coisas que eu quero focar agora para o ano de 2025 é isso, sabe? Ensinar, pegar pessoas para ensinar em cursos, que é onde eu consigo ensinar do início ao fim. Ah, eu quero ensinar projetos elétricos. Então, eu vou ensinar do início ao fim. Eu vou ensinar a teoria, vamos fazer um projeto, vamos ali compatibilizar esse projeto, vamos montar uma prancha e entregar no final, sabe? Porque às vezes na graduação é um pouco difícil fazer isso. Eu tento, só que é um pouco complicado. Sai alguma coisa? Sai. Só que a pessoa, quando ela vai para um curso de extensão, ela já está mais focada do que na sala de aula. Na sala de aula, a maioria enxerga a disciplina como uma obrigação e não a oportunidade de aprender. Agora, a pessoa que vem para um curso, não, ela quer aprender. Ela veio porque ela precisa, sabe? E aí, para 2025, eu quero vivenciar essa experiência. Vou fazer uma pergunta meio polêmica agora. Ixi. Todo mundo sabe que desde quando começou essas profissões, o povo coloca uma rixa muito grande entre engenharia e arquitetura. Você já trabalhou com algum arquiteto? Realmente existe? O que você acha dessa parceria? Olha, eu particularmente nunca tive nenhum problema com arquiteto, sabe? Realmente é bem polêmico. Eu sou uma pessoa que eu admiro muito a arquitetura. Eu falo que são duas profissões que uma não existe sem a outra, né? São complementares. A arquitetura tem um olhar completamente diferente. Vamos pegar aqui uma construção, né, vertical, uma construção de uma casa, por exemplo. O arquiteto ele vai ter um olhar completamente diferente. Ele é treinado para aquilo, né? Ele tem o instinto dele para otimizar os espaços, trazer mais conforto para o ambiente, trazer ali vamos supor, deixar o ambiente mais visualmente falando, né, mais agradável. Então tem esse olhar mais humano para a construção. O engenheiro não, ele quer pôr de pé. Então a gente quer deixar de pé. Como que eu faço para deixar isso aqui de pé? Qual pilar que eu tenho que colocar aqui? Onde eu vou ter que colocar uma viga? Onde vai ser isso? Onde vai ser aquilo? Se falando de estruturas, eu vou passar aqui o cabeamento das instalações elétricas, vou passar aqui a tubulação de água, de gás. O arquiteto não, ele pensa nisso também, porque uma parte da arquitetura é isso, né? Viabilizar o nosso caminho. Então, a arquitetura, ela viabiliza com que a gente chegue e faça ali os nossos cálculos e coloque de pé. Por exemplo, é muito diferente você pegar um projeto de um arquiteto experiente, bom, de um projeto de um arquiteto, não vou dizer ruim, né? Mas que talvez não tenha dado tanta importância para aquele projeto. Quando o arquiteto ele pensa realmente aquela construção do início ao fim, como ela vai ser feita, ele já deixa meio caminho andado para nós. Então, a gente não tem muito problema de compatibilização das instalações, a gente não tem muito problema de pensar onde eu vou ter que colocar um ponto de tomada, porque a maioria já sinaliza isso para nós, já deixa o luminotécnico prontinho. Então, a gente entra com a parte de pensar, de calcular, de colocar para funcionar, né? Então, assim, são duas profissões que dependem o tempo inteiro uma da outra. Mas eu nunca trabalhei com nenhum arquiteto que seja impossível, não. De início, alguns até ficam meio assim, mas depois fica tranquilo. Certo. Você tem alguma dica, alguma recomendação para esses futuros engenheiros que estão vindo, inclusive nós? Olha, estuda bastante.
né? Tenta se profissionalizar em quesitos de fazer cursos mesmo de extensão daquelas áreas que vocês gostam, para vocês terem uma visão diferente. Eu e o Noam, falando no Noam, nós temos ele até me abriu muito a cabeça em relação a alguns pontos do que é a graduação, né? Vocês acham que vocês têm que sair da graduação profissionais da engenharia. Vocês não vão sair profissionais da engenharia. Não precisa ter essa ilusão, porque não sai. O que é a faculdade, né? O que é um curso superior? Você aprende a ser adulto, porque você tem que resolver os seus próprios problemas. Na escola, o professor resolve os seus problemas. Na faculdade, o professor não resolve os seus problemas. Você que tem que aprender a se virar. E isso é bom, porque nos torna adultos. Na nossa vida profissional, a gente precisa, né, ser adulto, precisa saber correr atrás das coisas. Então, primeiro é isso, aprender a ser adulto, abrir a mente, porque mente fechada para engenharia não vai para frente, né? Abra a mente, tem que expandir os horizontes. E como a gente faz isso, né? Essas viagens acadêmicas, elas, acima de tudo, elas são para isso, te apresentar um mundo diferente. Porque, querendo ou não, a gente às vezes se fecha no nosso mundinho ali e nem vê o que está acontecendo ao redor. Quando você vai para uma feira, uma FEICOM da vida, você vai para uma Itaipu, você vê coisas assim que você nem imaginaria, né? Então, você abre, expande a mente, né? Criatividade. E, além do mais, como eu falei no início, não ter medo. E não ter medo na medida certa, né? Não ter medo dos desafios. Deixa esse desafio o tempo inteiro. Olha, isso aqui eu não sei fazer. Se alguém fez, você consegue aprender a fazer com maior ou menor dificuldade, com a ajuda de outras pessoas ou não. Nada é impossível de ser aprendido. E estudar. Estudar o tempo inteiro. Estuda só na graduação? Não. Eu estudo até hoje, né? Me formei aqui em 2017, quase 10 anos. Estudo até hoje. Só porque eu sou professora? Não, porque é necessário. A gente precisa estudar. A mente não pode parar. Então, é isso. E aproveite ao máximo da faculdade. Às vezes a gente tem ali umas disciplinas que são muito chatas, normal, mas elas têm uma função. Ela tem alguma função que às vezes você não enxerga agora. Mas lá na frente você vai parar e pensar, olha, essa disciplina serviu nem que seja para melhorar o meu raciocínio lógico, mas ela serviu para alguma coisa. E tenta, né, acompanhar as atualidades, o que vem surgindo de tecnologia. Eu acho que eu estou gostando da área de estruturas. Faz um curso curto ali de estruturas, entende o que é, sabe? Veja como funcionam as coisas. Você não vai perder nada em fazer. Então, eu particularmente aprendi muito nesses cursos que eu fazia ainda durante a graduação e eu sempre aconselho, façam, vão se profissionalizando, porque a faculdade ela não vai te profissionalizar, ela vai te dar uma profissão e vai te ensinar como você resolver os seus problemas. Eu tenho um problema em esgoto, para onde eu tenho que estudar? A faculdade te deu o caminho, agora quem vai correr atrás é você. Quando a senhora dava aula aqui na Unicerrado, eu lembro que a senhora buscava muito projetos de pesquisa. Só que muitos acabavam que não iam para frente. Depois que a senhora saiu da Unicerrado, a senhora fez algum projeto de pesquisa ou não? Nós fizemos aqui no semestre passado, nós fizemos um estudo sobre, olha só, tanto que a engenharia é dinâmica, né? Nós fizemos um estudo sobre poltronas, só que poltronas dedicada a pessoas que têm ali algum grau de dificuldade para utilizar as poltronas normais, que são pessoas com nanismo, pessoas com gigantismo, pessoas obesas. Então, a gente fez os alunos, né? Que fez a maior parte, a gente meio que só ordena. Eles fizeram entrevista com as pessoas, viram as dificuldades que elas encontram, procuraram em normas se existe alguma normativa que indica o que é confortável e o que não é confortável para essas pessoas.
E foi um trabalho muito bacana, sabe? Os alunos trouxeram muitas coisas que nem eu sabia, nem imaginava. Então, principalmente das entrevistas com essas pessoas, delas falarem o que elas sentem e o que elas não sentem. Por exemplo, uma pessoa com nanismo, ela não quer sentar numa cadeira baixinha. Ela quer ter acesso a uma cadeira que deixe ela no mesmo nível das outras pessoas ali de altura, né? Que é para que ela consiga se comunicar. Porque se uma cadeira for muito baixinha, ela não tem aquele campo de visão de comunicação. Então, é uma coisa que a gente não para pensar. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E foi algo, assim, muito interessante. E agora nós estamos desenvolvendo, né, uma pesquisa que até vai ser apresentada agora em dezembro, voltada para soluções rápidas, baratas e eficazes para casos de catástrofes, como nós tivemos a enchente do Rio Grande do Sul. Né? Os alunos eles tiveram que pesquisar e procurar formas de construção que elas são rápidas, eficazes e baratas para essas situações de emergência. E questão de adaptação de edificações já em uso, que elas não são, digamos assim, eficazes na questão de energia e consumo de água. Então, eles têm que criar soluções para essas construções que talvez já sejam até antigas, mas que queiram se tornar eficientes. Então, são algumas pesquisas que estão rodando. E Sara, as perguntas. A Sara tinha falado sobre aproveitar a faculdade, né? Na sua graduação, você fez muitos estágios? Como é que foi essa questão de estágio para você? Olha, eu estagiei a maior parte em uma única empresa, que foi essa menor que eu falei, que a gente fazia de tudo lá, sabe? Eu fiquei lá por 3 anos. 3 anos, de 5 anos de graduação, eu fiquei lá. Depois eu saí e fui estagiar em uma empresa que mexia com infraestrutura, que era a parte de estradas, né? Então, era construção de viaduto, construção de passarela, duplicação de rodovias. Basicamente, prestar serviço para essas concessionárias das rodovias. E eu não gostei nem um pouco. Nossa, eu não me encontrei. Eu não gostava, eu detestava. Eu sempre falo que eu não gosto da parte de execução, né? Eu quase não vou para a obra, não é muito meu campo, não. Eu gosto da parte de projetos. E essa parte de infraestrutura e de estradas, na época, porque a gente muda também, né? Às vezes hoje eu não sei, mas na época eu detestei mais do que ir para a obra. Então, eu preferia ir para a obra do que trabalhar com projetos de infraestruturas. E aí, basicamente, foram esses 2 estágios que eu tive, né? Eu fiquei a maior parte em um estágio só. Mas porque era bem dinâmico, mexi com tudo que você pensar. Edificação de casa de pequeno porte, grande porte, casa de baixa renda, renda extremamente alta, tudo eu trabalhei lá. Você tem vontade, igual muitos engenheiros estão indo pro ramo, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, né? Você tem algum pensamento de começar nesse ramo ou não te interessa muito? Na parte de execução, não. Isso. Nunca pensei, não. Nunca nem parei para pensar. Nunca foi muito meu foco, não. Sei. Você já fez algum projeto sustentável? Você fala para construção ou projeto de estudo, alguma coisa assim? Para construção em si, porque você mesmo já deu aula pra gente no primeiro período, se eu não me engano. A gente falou muito sobre sustentabilidade. Você tem projetos que incluem a sustentabilidade ou... Assim, mais um básico, né? As pessoas, elas ainda têm a mente um pouco fechada em relação a trabalhar dentro dessa linha mais sustentável.
Mas, assim, o básico mesmo de reuso, de água, na verdade, não é o uso, né, de água pluvial, não é um reuso, é um uso de água pluvial, instalações elétricas com energia solar, é, tenta, né? A gente sempre quando vai para uma construção, eu sempre faço, mesmo que seja o interior, que não obrigue, né, a ter ali uma parte permeável, são essas coisas bem básicas. Olha, você precisa deixar uma parte permeável aqui do seu lote. Você não pode, né, passar aí o concreto em tudo, porque você vai sofrer futuramente. É ruim para todo mundo. Então, essas pequenas coisas, a gente tenta, né, aproveitar ali o máximo da posição solar para um consumo menor de energia. Essas coisas mais básicas mesmo. Nada muito extraordinário, não. Depois que a senhora se formou, a senhora havia falado que fazia alguns projetos de maneira terceirizada. Como que a senhora está atuando hoje em dia? Bom, hoje eu ainda fico mais nessa parte de terceirizada, né? Porque a maior parte do meu tempo é dedicado para a faculdade. Então, eu tenho ali 40 horas de coordenação com sala de aula e os projetos que eu pego atualmente ainda são, em sua maioria, terceirizados. São poucos que eu pego já direto do proprietário, né? A maioria são outros engenheiros mesmo que me procuram para fazer esses projetos, encontrar uma solução estrutural, fazer algum projeto de instalações, e que eles pegam, mas assim, a gente acha que engenheiro, né? Ele é o engenheiro completo, que ele faz tudo. E não é assim. Então, a maioria tem a empresa, pega o projeto, pega o serviço e terceiriza. Fala, olha, você mexe mais com estruturas? Pega esse projeto aqui. Você que mexe mais com instalações, pega esse projeto aqui para mim. Então, aí, cada um faz o seu, né? Compatibiliza o que tem que compatibilizar e devolve para o engenheiro que pegou o serviço em si. Então, hoje, o meu contato com proprietários ainda é bem baixo. Há uns dias atrás, eu estava com uma reforma de um apartamento. Era mais assim, coisas de interior mesmo, né? Mudança de iluminação, era mudança de ponto de água, ponto de esgoto, mas eu não pego muito, não, porque demanda muito tempo. E é um tempo que às vezes eu não tenho. Ah, deu qualquer problema lá, eu tenho que ir, né? Eu tenho que estar ligado o tempo inteiro, eu tenho que ir lá direto, eu tenho que vistoriar o que está sendo feito. Então, às vezes é um tempo que eu não tenho, e aí eu peso o que é melhor, né? O que eu tenho que fazer? Para eu focar mais em eu mesma pegar o serviço, ter o contato com o proprietário, eu preciso ter tempo, eu preciso abdicar de outras coisas, abdicar mais do ensino superior. E é uma área que eu gosto muito, né? Eu gosto desse contato, dessa vivência da universidade. É algo que eu gosto bastante, eu me sinto bem. Então, eu tive que delimitar o que eu conseguia, e hoje o que eu consigo mais é na parte terceirizada mesmo. Quando a gente se forma, igual quando você formou, o que você acha que vale mais a pena? Uma especialização, um mestrado? Para que área, para que lado que a senhora foi? Bom, quando eu finalizei, eu fui para a especialização, né? Porque, assim, o que eu sempre eu aconselho as pessoas a fazer? Olha, se você pretende ir para a docência, faz mestrado logo de cara, né? Porque o mestrado ele vai te trazer essa vivência da academia, da ciência, da pesquisa. Agora, não, eu quero atuar mesmo na parte da construção, eu quero fazer projetos, eu quero ir para o mercado de trabalho, vamos dizer assim, faz uma especialização, porque ela vai te dar uma visão de mercado, tá? Não é que, porque eu vou para o mercado, eu não preciso fazer um mestrado. Não, não é isso, né? O mestrado, ele é pesquisa, ele é ciência. Então, ele é excelente para todo mundo. Agora, se você quer algo mais rápido para ir para o mercado,
vai para a especialização, porque ela é mais curta, ela é mais fechada. O mestrado não. O mestrado e doutorado ele vai te abrindo um leque, vai te abrindo um mundo que você não conhece. Então, é pesquisa, é ciência, é ser cientista, porque nós somos cientistas, né? E a especialização, ela vai, como eu falei, ela vai te dar esse caminho mais fechadinho, mais mercado de trabalho, vai te ensinar mais uma profissão, né? E tem essa certa diferença entre o mestrado e a especialização. Mas nada impede. Faz uma especialização, faz um mestrado, doutorado, ou terminei o mestrado, agora vou fazer outra especialização. Ótimo, nada te impede. A senhora nunca pensou em atuar fora do país, não? Como engenheira? Então, já surgiu, assim, algumas ideias, sabe? Mas nada que tenha sido muito sedutor para mim ainda não. Mas é aquele negócio, né? A gente nunca descarta as possibilidades. Eu já pensei até em pleitear, né, um doutorado fora do país, que daria, né, uma vivência diferente, um desafio diferente. E eu acredito que a gente tem que se desafiar por muitas vezes. Porque a gente precisa dessa endorfina, dessa adrenalina diferente. Então, assim, é algo que eu já pensei, ainda não teve um peso muito grande, mas é algo que eu não descarto também não. Pode acontecer. Não, primeiramente, gostaria de agradecer a Wanda pela você ter tirado o tempo para participar com a gente. E quem sabe no futuro não nos encontramos, né, em algum projeto, alguma coisa. Nunca se sabe, né? Ah, com certeza, né? Os colegas de profissão sempre a gente tem que ter contato, tem que ter esse network, ter essa parceria, né? Eu já fiz vários projetos com ex-alunos, sempre alguns, depois de formada ali no primeiro ano, é o ano que mais tem contato, né? Porque tem muita dúvida. Professora, me ajuda nisso aqui que eu não estou dando conta. Eu até brincava com os meninos daí da Unicerrado, né? Que eu falava assim, olha, vocês têm 1 ano de graça para tirar dúvidas comigo. Consultoria de graça por 1 ano. Depois de 1 ano, aí eu começo a cobrar. Eu falo, lógico, brincando. Mas, assim, professor é para a vida toda. Quando a gente brinca, né, que a gente adota vocês, não é, né, é uma certa verdade, porque a gente tem um carinho, a gente tem uma ligação muito grande. E eu até sempre falei, né, a instituição daí, a Unicerrado, tem essa proximidade maior entre professor e aluna, e a gente acaba se apegando muito a vocês. Então, pode ter certeza que o que vocês precisarem agora, depois de formado, podem entrar em contato comigo, que o que eu puder e o que eu souber, eu vou ajudar vocês com toda certeza. E para mim foi uma honra, né, ser a primeira do podcast de vocês. Estou muito lisonjeada, fico muito, muito feliz mesmo. Não é mentira, é verdade, eu fiquei muito feliz, eu fiquei contente mesmo. A gente demorou um pouquinho para gravar, porque estava tudo muito corrido. Mas, assim, em momento algum, eu nem pensei em não gravar, porque eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada mesmo. Vamos estrear o podcast. Exatamente. E se der certo, a gente grava o presencial também. Ah, perfeito. Deus. Vamos fazer uma roda de conversa. E para a banca de TCC de vocês, pode me chamar também. Com toda certeza. Tem que chamar, né? Lógico.